revela um verdadeiro desastre que se abate sobre o sistema de educação básica brasileira. No Rio Grande do Norte, milhares de crianças e jovens continuam sem escola. Existem 18 mil professores contratados pela Secretaria de Educação do meu estado. E pasmem, senhoras e senhores senadores, desses 18 mil, 9 mil professores estão fora da sala de aula no meu estado. E já há muitas unidades escolares literalmente desabando. No caso da minha terra, o que mais dói e revolta, senhores senadores e senhoras senadoras, é que ficamos durante 7 anos debaixo de uma administração comandada por uma governadora que tem um diploma de pedagoga, guardado numa gaveta qualquer de sua casa. Não precisava que a mesma tivesse adquirido experiência em sala de aula, mas que, pelo menos, demonstrasse sensibilidade para um setor tão crucial e que um dia ela mesma decidiu abraçar. Meu estado vive um estágio deplorável na educação básica, o mais baixo nível qualitativo, provocado por uma sucessão de descasos e erros cuja relação de causa e efeito já compromete algumas gerações. E, quando isso acontece, estamos à mercê de um futuro perdido, sem perspectivas para a construção de uma nação moderna e preparada para os avanços que o mundo tecnológico e globalizado nos aponta. Conversando com os prefeitos e com educadores, ficou bem claro para mim algumas das questões preponderantes que estabelecem o clima de debacle em torno do processo educativo brasileiro. O setor não tem a prioridade que tanto se prega no papel das leis natimortas e nos discursos e gestos que se revelam vazios de boas intenções. É preciso concentrar esforços na educação, a base indispensável que sustenta cada um dos pilares da arquitetura social, econômica, política e cultural, que garante nosso status de país, de federação e de civilização. Não podemos também sucumbir às inversões de valores que estão contaminando a atividade político-partidária do Brasil, onde o messianismo ideológico estimula a juventude e as famílias a ficarem reféns das esmolas assistencialistas e dos subempregos temporões que aparecem de governo para governo na ilusão dos programas que prometem a falsa estabilidade dos humildes e a redenção alimentar dos miseráveis. A destruição do recurso orçamentário financeiro dos estados, que deveria priorizar o ensino básico, tem parcela mais que significativa desviada para o ensino superior, que, como manda a Constituição Federal, é da alçada do governo da União. As chamadas universidades regionais precisam ser geridas pelo governo federal, para que os estados possam dedicar empenho maior na rede básica e ajudar também os municípios, grandes vítimas da política tributária e do parasitismo fiscal da União. Um modelo que precisa urgentemente desaparecer do meio da política educacional, senhor presidente, senhora presidente. É este praticado há décadas e que transforma a Secretaria do Setor e as unidades escolares em mercado persa dos partidos após as eleições. É um atraso, uma aberração técnica e ética fazer das nossas escolas e das pastas de governo um balcão para negociatas eleitorais. Um jogo de apoio para favorecer muitas vezes candidatos derrotados e apadrinhados de quem prestou apoio e serviço ao governante vitorioso e devidamente empossado. Tal vício dos tempos do Ronca, essa prática indecorosa e prejudicial ao conjunto da sociedade, é o responsável direto pelo funcionamento do princípio da continuidade administrativa, corroendo a atividade fim da instituição escolar, rasgando o processo pedagógico. Chega de suplente de vereador ou mesmo de senador, ocupando, por mero capricho eleitoral e partidário, um lugar destinado a um educador, a um professor ou a alguém que tenha um compromisso com o sério e competente gerenciamento da área da educação. Quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, esperávamos que aquele avanço conseguisse manter o sistema educacional do nosso país nos moldes do que dizia o teor do que foi escrito.
O que vemos hoje, após tantos descasos, é o oposto daquilo que a lei prega. Fazer da escola um espaço de participação social, de formação da cidadania e de respeito aos valores democráticos é a pluralidade cultural. Hoje, além do agravante na ausência de professores e na defasada política salarial do setor em vários estados, como o Rio Grande do Norte, há ainda a total ausência de uma política de recursos humanos que valorize os profissionais através do estabelecimento de metas que resultem em avanço qualitativo para cada um deles e, por conseguinte, para a educação básica. A falta de uma política assim está empurrando professores para outras atividades, no movimento desproporcional com a chegada de novos alunos que precisam de formação. Urge uma modificação da relação dos governantes estaduais com a educação básica, que precisa de recursos orçamentários que garantam melhor distribuição e utilização eficaz para esses recursos. Há uma desproporção terrível quanto ao Estado cabe administrar faculdades regionais que deveriam ser da alçada federal, como manda a Constituição. Quando vamos para a ponta do lápis e chegamos ao resultado que mostra os custos comparativos entre alunos do nível superior e do fundamental, encontramos uma nova questão que alimenta os tantos problemas que impedem o Estado de priorizar o ensino básico, que é da sua obrigação legal. Não é possível, senhora Presidente, que um ensinamento tão antigo e tão necessário que nos deixou Pitágoras continue distante da visão daqueles que deveriam, mais do que tantos, entender a imprescindibilidade da educação. Tudo depende dela, e nela está o alicerce do futuro, tanto no plano federativo quanto pessoal. Precisamos repetir o filósofo e matemático grego. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E só para alguns ainda persiste a percepção equivocada de que uma educação não é mola fundamental também da economia, que aprendem na sabedoria de um economista, de um profissional que sabia os caminhos dos lucros, como o britânico Arthur Lewis, que deixou-nos uma grande assertiva ao dizer que a educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Ou que pergunte aos homens de negócios das gigantescas corporações americanas ou da Europa, e também aos líderes políticos dos chamados países emergentes, como China, Rússia, Índia, Coreia, todos confirmarão que não existirá futuro sem educação. E sem futuro não haverá mercado nem desenvolvimento nenhum. Senhora Presidente, senhores senadores e senadoras, já comprometemos algumas gerações e isso não recuperaremos. No entanto, ainda é hora de abrirmos os olhos e apressar o passo para tentar dar ao Brasil um lugar de destaque lá na frente, quando os nossos filhos e netos estiverem dando prosseguimento à nossa existência. A educação não pode mais ser um motivo apenas de discurso e retórica, um capítulo oco em plataforma de governo, de candidatos, uma promessa ilusória de campanha eleitoral ou uma farsa a esconder interesses ideológicos de tomada de poder. O Brasil do futuro está esperando por nós faz tanto tempo. Usemos como analogia e terminologia, desta semana em que estamos aqui reunidos, vamos concentrar esforços, juntar numa só luta todos os brasileiros dotados de espírito público, reforçar o objetivo maior dos educadores, o empenho dos professores, a necessidade das famílias e o sonho dos estudantes na reconstrução de uma política educacional que priorize o ensino básico. Todos nós sabemos que o ensino superior não vive a hecatombe do ensino básico, mas é preciso pensar este processo como um engenheiro planeja sua edificação. Não se levanta um prédio a partir do teto, mas sim pelo alicerce. Se houver vontade política, não é tão difícil. Vamos tratar logo de fincar as pedras de sustentação do futuro com o cimento da educação. Só é preciso começar, até porque já estamos quase no buraco. Rezemos para que ele não se feche sobre o silêncio dos ainda capazes de fazer
alguma coisa.